E eu desejo um ótimo final de semana a você que acompanha mais um vídeo aqui no canal do Alvinegro. Tudo bem? Vamos falar de Botafogo como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal. E você que está aqui pela primeira vez, não conhece o canal? Seja muito bem-vindo. Vou te convidar a se inscrever. Se inscreva nesse canal, ajude o canal a crescer aqui na plataforma. O Botafogo, domingo agora, tem esse próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será 4 horas da tarde, domingo, lá na Arena Castelão, e será transmitido na TV aberta. A Globo transmite esse jogo. Canal fechado, Premier. Então, nesse jogo contra o Fortaleza, o Botafogo inicia uma sequência de 4 jogos fora do Rio de Janeiro. O Botafogo teve uma sequência, né, jogando no Rio de Janeiro, de 7 jogos. Foi uma sequência muito boa, muito produtiva. Foram 6 vitórias em 7 jogos. A única partida que não foi uma vitória foi uma derrota para o Bahia jogando no Newton Santos. Foi o único revés. Então, um ótimo aproveitamento jogando no Rio. Agora é hora do Botafogo mostrar que se impõe também fora de casa nessa sequência dos próximos jogos. A começar por esse jogo contra o Fortaleza. Então, serão 3 competições diferentes, onde o Botafogo terá aproximadamente 26 mil quilômetros em viagens, de um jogo para o outro, de um local para o outro. E o Botafogo não vai voltar para o Rio, vai ser itinerante. Terminando um jogo, já vão começar a pensar na próxima partida. E já ir para o local, se preparar, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores, quinta-feira, contra o Universitário. Mas vamos focar em Fortaleza e Botafogo. Nos últimos 5 jogos entre as duas equipes, foram 3 vitórias do Botafogo, 1 empate e 1 derrota. A última vitória do Fortaleza sobre o Botafogo aconteceu em 2020, naquela campanha que o Botafogo caiu, né? A pior campanha do Botafogo na história dos pontos corridos. De lá para cá, foram 3 vitórias do Botafogo e 1 empate. Bom, pessoal, agora informações atualizadas sobre o Fortaleza. A mídia local lá de Fortaleza, um programa esportivo, traz informações sobre o time do Fortaleza, sobre retornos, sobre ausências, desfalques e sobre qual o provável time que o Vojvoda irá colocar em campo contra o Botafogo, porque o contexto que o Fortaleza está nesse momento é parecido com o do Botafogo. Competição muito importante já na próxima semana. O Fortaleza joga contra o Boca Juniors na Argentina quarta-feira. Então é importante, né, a gente saber como que está o contexto do Fortaleza nesse momento. Com isso dito, acompanhe e eu já volto. Tinha Marta Negreiros, reapresentação do Fortaleza. Será que teremos retornos? Alguns desfalques ainda para esse compromisso contra o Botafogo? E aí, Martinha, traz esses detalhes pra gente. Marta Negreiros. Cheguei, Gata Show! Um abraço pra você, um ótimo sextou pra todo mundo acompanhando Jogada Primeiro Tempo. Hoje tem reapresentação do elenco do Fortaleza lá no PC, depois a derrota por 4-1 contra o Nacional Potosí pela Copa Sul-Americana. Ontem os atletas tiveram folga, mas hoje o trabalho já vai começar a ser exigido lá pelo Vojvoda a partir do período da tarde. O Fortaleza vai enfrentar o Botafogo pela Série A do Campeonato Brasileiro no domingo e tem alguns retornos para este confronto em relação ao jogo da Sul-Americana. O Renato Kaiser estava suspenso contra o Potosí, não entrou em campo, mas pelo Brasileirão ele pode atuar, assim como o Felipe Jonathan e também o Breno Lopes. Esses dois não podem atuar pela Sula porque não foram inscritos, mas no Brasileirão está tudo certo. Por outro lado, o Vojvoda também tem um desfalque certo para este confronto. Suspenso pelo 3º cartão amarelo, Pedro Augusto não vai poder entrar em campo contra o Botafogo. E ainda tem que olhar para a situação do DM do Fortaleza, que da última atualização tinha 5 atletas. O Lucas Sacha, o Caleb, o Ceviche Cardona e o Marinho. De todos esses casos, o do Marinho é o mais simples, porque ele está com um quadro gripal. Por isso, a expectativa é que ele possa sim se recuperar e estar à disposição para este confronto no domingo. Já a situação de Caleb, Lucas Sacha e Ceviche Cardona vai ser analisada ainda pelo departamento médico. Hoje vai ter reapresentação e a gente traz mais detalhes sobre essa situação do departamento médico do Tricolor assim que houver algum tipo de mudança. Gata Show, volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Martinha, muito obrigada aí pelas informações. Vamos atualizar o torcedor, os retornos, vamos lá.
Torcedor que nos acompanha, diretor também. Vamos pro retorno ou vamos pro departamento médico? Vocês que escolhem aí o melhor. Retorno? Vamos retorno, não, diretor? Porque a galera quer saber quem é que tá voltando, não é isso? Então vamos lá. Kaiser, Breno Lopes e Felipe Jonathan. Poderíamos vê-los, pelo menos um ou outro, entre os titulares amanhã no domingo, Ale? Poderíamos sim, Quem? Denise. É um jogo importante, né, pro Fortaleza. O Fortaleza vem de um jogo na altitude, teve o desgaste, a logística muito complicada e tudo mais. Então, quem sabe, né, a gente não vê alguém desse trio entre os titulares. Talvez Felipe Jonathan jogando ali na lateral esquerda. Em outro jogo ele também foi um jogador que participou, né, ativamente da partida. É um cenário em que o Vojvoda vai olhar para esse confronto contra o Botafogo, mas vai ver também quem pode jogar lá contra o Boca Juniors, né? Você não tem, por exemplo, a possibilidade do Felipe Jonathan jogar contra o Boca e nem do Breno Lopes. Eles dois não estão inscritos, né, na Copa Sul-Americana. Mas então, jogaram no último jogo, né, do Brasileiro. Exatamente, jogaram apenas no Brasileirão. Aí o Fortaleza viajou, teve esse jogo na altitude e agora volta pro Brasileirão. Então talvez o Vojvoda vá dar oportunidade para quem não pode jogar no jogo da Sul-Americana e resguarda em determinado momento um ou outro jogador. O Breno Lopes poderia aparecer de novo, o Felipe Jonathan também. Fato é que acredito que ele não vai tirar o Lucero do time. Apesar do jogo ter sido muito desgastante, o Lucero é o seu principal atacante, né? O jogador muito importante. E a gente fala de um confronto em que o Fortaleza também precisa vencer. Olha muito para a Sul-Americana, é muito importante. Só que a Série A do Campeonato Brasileiro é esse grande alicerce, né, Denise? De objetivo, de foco também na temporada. Felipe Jonathan teria vaga nessa lateral esquerda e repetiria amanhã esses dois domingo. Quero dizer que o jogo é amanhã, gente. Só quero dizer que o jogo é sábado, o jogo é domingo, Gata Show. Repetiria Breno Lopes e Kaiser pensando na viagem. Fortaleza já viaja na segunda-feira à tarde para Buenos Aires. Denise, eu acho que principalmente no ataque não, né? Não mexia? O Breno Lopes e o Kaiser, quando eles fizeram a dupla, a gente lembra, eles dois foram titulares contra o Corinthians. E eles não fizeram uma boa apresentação. Fortaleza teve muitas dificuldades, principalmente no primeiro tempo, que foi justamente quando o Kaiser e Breno Lopes estavam atuando juntos ali no ataque. Quando no segundo tempo o Vojvoda fez alterações, colocou o Moisés, colocou o Lucero, enfim, a situação melhorou bastante, mas eu acho que essa dupla não correspondeu muito bem. Sobre o Felipe Jonathan, Denise, eu acho que eu vi alguns torcedores criticando o Felipe Jonathan, dizendo que ele ainda não entregou tudo aquilo. A gente lembra, é um jogador que precisa de um tempo maior para se adaptar ao próprio estilo de jogo do Vojvoda, à intensidade do Vojvoda. Ele mesmo falou na sua coletiva de apresentação que ainda estava se acostumando com a intensidade dos próprios treinamentos do Vojvoda. Isso é o que a gente já acompanha há alguns anos. Então eu acho que seria talvez uma partida interessante para ele ganhar um pouco mais de ritmo de jogo. Eu acho que ele pode sim ser um jogador muito útil para o Fortaleza, mas para isso ele precisa ter ritmo de jogo. E ritmo de jogo só se tem jogando. Então eu acho que essa partida, já que pode ser uma partida que o Vojvoda faça algumas alterações pensando em preservar alguns atletas para essa partida contra o Boca, poderia ser uma boa oportunidade sim para o Felipe Jonathan ser utilizado. Mas no ataque eu colocaria outras peças, quem sabe o próprio Kevin Andrade possa ganhar um pouco mais de minutos. É um gente, jogador que vocês estão esquecendo do Kevin, viu? Vocês também, viu? Não, a gente vocês estão esquecendo do Kevin Andrade. Um pouco, mas eu acho que ele tem sido um pouco esquecido, não esquecido, mas deixado um pouco de lado pelo Vojvoda. Às vezes a gente até comenta isso, que outros jogadores que não vivem em boa fase têm a oportunidade entrando no decorrer das partidas e o Kevin não tem tanta oportunidade ou entra faltando poucos minutos. Acho que poderia ser um jogo, quem sabe, pro Kevin ser titular. Na Série A ele já marcou gol, já foi importante contra o Bragantino, enfim. Eu acho que de fato poderia ganhar oportunidades sim nesse jogo contra o Botafogo. Tá aí, Kevin Andrade, não torcedor. Quem não vai de forma alguma para esse compromisso é Pedro Augusto. Por que, Gata Show? Porque ele tá suspenso, então não pode contar com o Pedro Augusto para esse compromisso, tá? No DM ainda tem aquela dúvida do Kusevich, Cardona, Caleb e Sacha. E essa lesão do Kusevich tá tão longa, ele veio estiramento muscular na coxa, né? Tá longa, já tem quase um mês, não tem não? Eu sou ruim de tempo. Já faz um tempo, né, que ele não vem... E o Kusevich estava bem ali na zaga, né? Exatamente. O Kusevich foi muito importante pro Vojvoda realmente adotar o sistema de 3 zagueiros, né? Então é provável que o Vojvoda não coloque o time todo titular nesse jogo contra o Botafogo, visando o jogo de quarta-feira pela Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors. E o Botafogo? Qual o pensamento do Botafogo? Bom, ainda não saiu nada de informação sobre isso, mas a tendência é que haja uma avaliação interna em relação ao estado
físico dos jogadores, porque o Botafogo também tem tido uma maratona de jogos e é natural que alguns jogadores estejam demonstrando estar no limite, estar com desgaste, estar a ponto, né, de estourar algum músculo, e é isso que tem que ser evitado agora. É isso que a gente não precisa que aconteça visando o próximo jogo da Libertadores, quinta-feira contra o Universitário. Todos têm que estar 100% fisicamente. Quem não estiver lesionado, que é óbvio que o Botafogo terá ainda algumas ausências, que é aquelas ausências que a gente já sabe, Rafael, Tiquinho, Matheus Nascimento, Pablo e Marçal. Mas quem vem jogando, a gente não pode correr o risco de perder mais jogadores. Então haverá essa avaliação, né? Quem fará é o departamento de fisiologia, tem profissionais para isso, então alguns jogadores provavelmente serão poupados. Quem será? Só na hora a gente vai saber. Mas alguns jogadores dão indícios que estão no limite. O Júnior Santos é um deles. Então, eu tenho certeza que o Júnior Santos será poupado para esse jogo. Agora eu vou dar a minha opinião. A minha opinião é, o Botafogo não pode ir com o time completo. Porque a gente já tem muitos lesionados e não pode correr o risco de perder mais jogadores. Então, na minha opinião, o Botafogo deveria, né, poupar alguns jogadores. Não o time inteiro. Tem que ter uma espinha dorsal. Mas poupar, por exemplo, Júnior Santos, Marlon Freitas, Savarino. E o Hugo, né? Que o Hugo vem tendo aí também uma sequência muito grande de jogos, jogando como titular do início ao fim do jogo. Com isso dito, a minha escalação seria, na minha opinião, John, Matheus Ponte, que também não é considerado titular. Hoje o titular é o Damian Soares, mas o Matheus Ponte ele não vem comprometendo. Pelo contrário, vem evoluindo jogo após jogo. Então o rendimento não cai tanto quando entra o Matheus Ponte. Então eu colocaria o Matheus Ponte. Dupla de zaga seria titular, Lucas Halter e Bastos. Lateral esquerdo, Cuiabano. Está no elenco, tem que ser utilizado. A dupla de volantes seria Gregory, que também é um jogador que vem evoluindo, vem fazendo bons jogos. E segundo volante, Tietê, que foi titular por muito tempo na temporada, principalmente passada. Esse ano não é mais aquele titular absoluto, mas é um jogador importante. Então, Gregory e Tietê no meio campo. Terceiro homem, a minha opinião é que o Arthur Jorge colocasse um 4-3-3 nesse jogo. Terceiro homem de meio campo, Oscar Romero, que vem entrando no segundo tempo, né, em alguns jogos, e vem jogando bem. Vem produzindo. Então entraria com Oscar Romero. Na ponta direita, Luiz Henrique. Ponta esquerda, Jefinho. Jefinho não tem me agradado. Tem se mostrado um jogador displicente, um jogador desinteressado. Mas como eu falei, né, o Savarino, na minha opinião, deveria ser poupado para esse jogo. Colocaria o Jefinho pelo lado esquerdo. E na frente, o Júnior Santos sendo poupado, quem que o Botafogo escalaria, né, como centroavante? Quem eu acho que o Botafogo deveria colocar como atacante? Fabiano, jogador da base. É o que a gente tem. Matheus Nascimento lesionado, Tiquinho lesionado, Eduardo. Não surgiu informação ainda se o Eduardo está recuperado ou não. Então, com essas ausências, o que resta é colocar um jogador da base, Fabiano, que esteve no banco nesse último jogo contra a LDU pela Libertadores. Enfim, é o que tem que fazer. Então, vamos ver o que o Arthur Jorge vai fazer, que é só uma opinião minha. Eu tenho que procurar ter uma coerência naquilo que eu penso, né? E falar que é óbvio que muitos não vão concordar. Alguns vão dizer que é para botar o time todo reserva, outros vão dizer que é para botar o time todo completo. Mas essa é a minha opinião. Gostaria de saber a sua. Deixe nos comentários o que você acha, se deve poupar ou não. No mais, eu vou ficando por aqui. Você que chegou até aqui, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Deixa o like, beleza? No mais, é isso. A gente se vê
no próximo vídeo. Fui!